Boa noite, Sara Nossa Terra. Boa noite, você que está nos assistindo hoje pela primeira vez. Que bom que você está aqui para assistir, para cultuar ao Senhor. Quero neste momento te convidar a compartilhar esta palavra, compartilhar esse culto aos seus amigos, à sua família, compartilhar a boa palavra. Vamos lá nesse momento, se você puder, compartilha nos seus grupos, na sua família. Deus quer abençoar a sua família, a sua casa, seus amigos. Vamos incendiar hoje o Facebook, o YouTube com boa palavra, com a presença do Senhor. Amém? Graças a Deus. Já compartilhou? Graças a Deus. Então, neste momento, eu quero convidar você, onde você estiver, se você puder se levantar, se você puder encurvar sua cabeça, colocar a mão no seu coração. Nós vamos orar, nós vamos pedir a presença do Senhor. Não deixe que este momento seja apenas um programa, mas sim um culto, um momento espiritual, onde a presença do Senhor vai entrar no seu lar, vai incendiar a sua casa, vai incendiar a sua vida. Feche os seus olhos, encurva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por este momento, te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado. Senhor, nós te louvamos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja aqui na nossa casa, esteja, Senhor, no carro, esteja, Senhor, conosco. Teu Espírito Santo esteja nos envolvendo da Tua presença, nos envolvendo do Teu toque. Senhor, aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos, nesta noite, o Senhor venha trazer a resposta. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, fala conosco, fala com a sua igreja. Em nome de Jesus, use esse louvor. Deus, receba esse louvor como adoração, como nosso amor, como a nossa gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora eu quero te convidar a dar o seu melhor para o Senhor. Levante-se, adore ao Senhor, porque quando nós adoramos ao Senhor, cadeias são abertas, portas de cadeias são abertas, algemas são quebradas. Adore ao Senhor agora. Exaltado é para sempre adorado é. Se abriu, nada
Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, cante isso, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Só a igreja cante porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Você pode crer, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Graças a Deus. E agora chegou o momento em que nós apresentamos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas como sinal da nossa gratidão e da nossa confiança nele, nas suas promessas. Você que deseja nesse momento, então, ofertar ou dizimar, olhe os nossos dados aqui embaixo na tela, né? Faça conforme o Senhor coloca no teu coração nesse momento, né? Se você quiser, feche os seus olhos agora, fala: Senhor, o que eu preciso ofertar? A palavra de Deus diz que eu não darei ao Senhor nada que não me custe, eu não darei ao Senhor o resto, né? Então nesse momento, como eu falei, como gratidão e como sinal de confiança no Senhor e nas suas promessas, entrega agora o seu dízimo e a sua oferta, deliberadamente, né? Conforme o Senhor põe agora do seu coração. Se você preferir passar no cartão ou trazer em dinheiro, você pode vir durante a semana na nossa igreja em horário comercial de segunda a sexta, na rua Jorge Felipe Daer Filho, número 19, ali no quase esquina com a rua
Carlos Clentes, no Portão com o Fazendinha, tá bom? Procura a gente na internet, qualquer coisa que também tem. Arena Hall Curitiba. Hall se escreve H-A-L-L. Ok? Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia! Vamos então orar consagrando, Senhor, que cada irmão, cada irmã que nesse momento deposita sua fé em Ti, eu declaro, não será frustrado, mas o Senhor há de prosperar. Santificamos, ó Deus, as suas finanças, a sua vida, ó Deus, através do melhor que eles entregam a Ti, através desse altar, ó Pai, que é trazido as ofertas ao Senhor, seja santificado, separado, abençoado, todo o resto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Prazer estar com vocês mais uma vez, ministrando a palavra no nosso culto da família. E eu quero pedir para você que ainda não fez isso, compartilhe agora o culto, vai lá, marca os seus amigos, marca os seus discípulos, marca os seus familiares, porque com certeza esse vai ser um momento abençoado, um momento para Deus falar com você, com aquela pessoa que está necessitando de um ouvido do Senhor nesse momento, em que infelizmente as pessoas, muitas delas não podem estar na igreja, ok? Vamos orar? Eu quero, antes de mais nada, invocar o Espírito Santo sobre essa mensagem que nós estaremos ministrando. Pai amado, eu rogo agora que o Teu Espírito Santo venha sobre mim e venha sobre cada irmão e irmã que assiste agora essa transmissão. Que durante todo o decorrer dela, o Senhor esteja atuando, operando, o Senhor esteja levando cada coração e mente um pouco mais perto do Senhor, do cumprir do Teu querer, da formação do Teu caráter dentro deles, em nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer uma palavra hoje. Todos os dias eu prego no meu programa lá, que era o Flip, agora é o Viva Bem, né? De segunda a sexta-feira, lá na Sara Brasil, das 8 às 10 da manhã. Nos últimos 10 minutos eu sempre trago uma palavra. E muitas vezes eu trago palavras que são do Bispo Odovalho, da Bispa Lúcia. Esses tempos eu dei uma palavra da Bispa Lúcia que eu falei assim, essa palavra é tão boa que eu preciso retransmitir ela. Lógico que lá eu dou em no máximo 10 minutos. Aqui eu vou me aprofundar um pouco mais nela. O título dela é O Desafio do Ego. E diz o seguinte: a sua vida, os seus relacionamentos, o seu ministério só serão diferentes se você mudar as suas atitudes, que automaticamente mudará o seu comportamento e que definirá os seus resultados. A gente sabe que o resultado de quem nós somos e do que nós produzimos não é algo que acontece automaticamente. Lógico, tem a mão de Deus, o poder de Deus, a escolha de Deus sobre todos nós, mas tem grande parte também tem de nós, das nossas decisões, do nosso caráter, das nossas atitudes. E quando a gente fala da nossa vida, dos nossos relacionamentos, o ministério, no meu emprego, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, fala muito dessa questão, né, do meu comportamento, das minhas decisões. Tudo começa em você
e tudo termina em você. Deus é parte essencial de tudo, mas nós também somos, né? Isso fala do quê? Principalmente uma coisa que você precisa entender. Há muitos anos eu tenho dito isso, e mais uma vez eu digo aqui agora. Nós vivemos na era do vitimismo. Na era de que tudo que acontece comigo, tudo que acontece de errado no mundo é culpa de alguém. É culpa do governo, é culpa do fulano, é culpa disso aqui, é culpa do racismo, é culpa da pobreza, é culpa da homofobia, é culpa de não sei o que mais. E eu não estou dizendo que não existem essas coisas, é claro que existem. Mas nosso dever é nos levantar acima de tudo isso, né? Ninguém que conseguiu ser grande, os grandes heróis da história da humanidade, os grandes homens e mulheres da história da humanidade, são pessoas que enfrentaram as dificuldades que o mundo colocou diante deles e se levantaram acima daquilo. E não se importaram com aquilo, mas pelo contrário, correram, avançaram, e por isso que hoje a gente admira essas pessoas. Se fossem pessoas que tivessem falado assim, é muito difícil, o que eu vou fazer? Vou ficar aqui choramingando? Certamente não teriam deixado o seu nome na história. Então, nós não podemos entrar nessa mentalidade. Nós temos que não negar as dificuldades do mundo. Sim, reconhecer, tem coisa difícil, né? O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. O mundo não é como Deus queria que ele fosse. Se o mundo fosse como Deus queria que ele fosse, não haveria mal no mundo, né? Mas devido ao pecado do homem, a maldade no coração da raça humana, existem inúmeras dificuldades. O diabo opera, né? Como eu já falei, o mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo é chamado Satanás. E aí o que eu posso fazer? Ou eu tomo uma decisão e falo, não vou deixar isso me deter. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu tenho uma esperança, eu tenho um Deus que é maior, e vou tomar minhas decisões e vou prosseguir e vou persistir até o final, ou vou começar a dar desculpas, a apontar culpados. Só que isso não vai me levar a crescer. A Bíblia nos mostra, por meio de vários exemplos, que sempre nós temos duas opções quando se fala de atitude, de comportamento. Nós podemos orientar as nossas decisões para a vontade de Deus, que nos leva à realização, ou podemos orientá-las para o ego. Como eu falei, esses grandes homens e mulheres da história não foram pessoas que foram escravas do seu ego, mas foram pessoas que foram escravas do seu propósito, da sua missão, daquilo que eles queriam realizar. E por causa disso que venceram obstáculos. Aquele que é escravo do seu ego, aquele que coloca em primeiro lugar a si mesmo, né? E quando eu digo isso, eu não estou falando de ambição só não. Mas eu estou falando de exemplo. Não quero que fale mal de mim. Não quero que aponte meus defeitos. Não quero que diga que eu tenho isso ou que eu tenho aquilo. Meu irmão, se você ficar com medo disso, se você colocar esse sistema de defesa e autoproteção em primeiro lugar, você vai ficar paralisado nisso. Você pode até ser uma pessoa muito boa, capacitada, cheia de vontade, cheia de querer fazer, mas esses princípios errados em relação ao ego, essas vaidades vão te paralisar e vão te impedir de crescer. E eu não estou querendo aqui dizer que essa palavra é para esse segmento, para aquele segmento, para essa ou aquela pessoa. Eu vou dizer uma coisa, essa palavra é para todos nós, inclusive eu. Porque todos nós, em maior ou menor grau, somos egocêntricos. Somos pessoas que colocamos o nosso ego em primeiro lugar, o nosso eu em primeiro lugar. E eu estou aqui para te dizer nessa noite, você quer vencer, você quer romper, você quer crescer, você vai ter que parar de fazer isso. Você vai ter que cada vez mais morrer para si mesmo e pedir, Senhor, toma o teu lugar em mim, mais de ti e menos de mim, mais de Cristo e menos do Felipe, menos de que seja lá qual seja o teu nome. O ego, a que eu me refiro aqui, é um sentimento pessoal de autoestima e importância, mas também de egocentrismo, de vaidade, de orgulho, arrogância, etc.
Olha, nem todo egocêntrico é arrogante, sabia disso? Porque a arrogância, né, a qualidade de um snob, você bate o olho e você já vê a pessoa de nariz em pé, a pessoa que não olha para ninguém, não sei para si mesmo. Mas tem muita gente que, a princípio, não transparece isso, mas é egocêntrico também. Como eu falei, na verdade, o instinto natural de todos nós é de sermos egocêntricos. Porque nosso instinto de sobrevivência é nos colocar em primeiro lugar. Só que o problema nosso é um problema a princípio, mas é uma solução. É que Cristo nos chama para esquecer da gente, de morrer para a gente. Uau! Eu sempre digo, isso para mim é a prova de que o cristianismo não é uma religião qualquer como tantas outras, mas é o caminho a Deus. Porque qual outra religião fala morra para você mesmo e cresce, explode pelo mundo inteiro? Morra para você mesmo. Se você seguir o que essa a religião está te pedindo, simplesmente você não vai fazer mais o que você quer. E mais, se você seguir, você vai ser perseguido e morto. E, no entanto, explodiu. Não tem outra explicação, não ser o poder de Deus, o Espírito Santo, a verdade que existe no cristianismo. Mas essa é a mensagem. É uma frase que eu já disse e repito mais uma vez. C.S. Lewis, um grande teólogo, dizia o seguinte: se você procura uma religião fácil, eu não te recomendo o cristianismo. Ele era cristão, porque o cristianismo verdadeiro é difícil, porque fala de matar o nosso ego, que todos nós nascemos inclinados a priorizar em nossas vidas. Bom, para muitas pessoas o mais importante é sempre como elas se sentem e se estão sendo beneficiadas. Deixa eu mudar isso aqui para todas as pessoas. O mais importante é sempre como elas se sentem e estão sendo beneficiadas. Já as pessoas orientadas pela missão, pelo dever, concentram-se naquilo que precisa ser feito. Uau! Deixa eu te dizer, se todos nós somos, em maior ou menor grau, egocêntricos, e aqueles que, como eu estou dizendo, que é o padrão que nós deveríamos ter em nossas vidas, são direcionados não pelo seu ego, mas pela sua missão. Qual é a diferença? É como aquela pergunta, né? Qual a diferença entre o ímpio e o salvo, né? O cristão e o mundano. Um peca, outro não peca? Não, os dois pecam. A mesma coisa, um não dá importância para o seu ego, o outro dá. Não, os dois dão. Mas a diferença está no seguinte: aquele que tem a sua vida fundamentada, orientada, guiada pela sua missão, ele faz aquilo que Jesus mandou fazer. Ele nega a si mesmo. Ele olha para a cruz. Na hora que o seu ego grita, na hora que a sua carne, a sua natureza humana fala, olha para si mesmo, faça aquilo que é a sua vontade, ele nega, ele diz, não, a minha missão é mais importante. Eu vou dizer para vocês, meus irmãos, essa é a minha luta diária, inclusive. Esses tempos eu tenho uma conta no Twitter, se você de vez em quando quiser ver minhas ideias, é lá que eu posto. Eu não estou no Facebook, no Instagram, eu só ponho meus vídeos, as minhas palavras. E esses tempos eu coloquei, todo dia eu preciso repetir para mim a mesma coisa. Minha missão é mais importante do que eu. Minha missão é mais importante do que eu, porque todo dia o meu ego quer tomar conta. Todo dia o meu ego quer dizer, você é mais importante, Felipe. Presta atenção na tua dor. Presta atenção na atenção que as pessoas querem dar para você ou deixam de dar. Presta atenção na tua importância, nos elogios ou nas críticas. E aí eu preciso ser lembrado. Minha missão é mais importante do que eu. E eu recomendo, faça a mesma coisa, meu irmão. Isso que é o que a palavra nos orienta, nos ordena. As pessoas que são orientadas pela missão sabem que sua posição atual é uma escolha que elas fizeram. Como eu disse, elas não ficam jogando a culpa no mundo, jogando a culpa nos outros. Elas sabem que se estão nesse lugar ou naquele lugar, grande parte é por fruto das suas próprias escolhas. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, ninguém é obrigado a ser perfeito, não. Eu não estou dizendo isso para você trazer autocondenação. Se você errou como todo ser humano errou, uau, que pena, aprende com teus erros, arrepende, pede perdão.
e toca a vida para frente. Enquanto houver fôlego nos seus pulmões, existe uma segunda chance. Não desista por causa disso, né? Vai para frente. Então, as pessoas que são direcionadas pela missão estão focadas na sua missão e não na sua posição. O maior exemplo disso, é claro, é Jesus. Quem houve na história da humanidade que poderia ter um ego maior do que Jesus? O Filho de Deus, a palavra de Deus encarnada num ser humano, como está escrito em João capítulo 1, né? O Messias profetizado, aquele que a palavra promete que vai reinar sobre todos, que está sentado à direita de Deus, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. E no entanto ele dizia coisas como: o Filho do Homem não veio para ser servido e sim para servir. Ele não estava nem aí. Houve até uma ocasião que alguém chegou e fala: "Oh, Senhor, e ele mandou ficar quieto, fala: "Não fala isso". Por quê? Jesus não era focado na posição dele, sim na missão dele. Ele sabia que a posição dele não significava nada sem a missão, né? Uma vez eu vi um filme de máfia, eu até tuitei também, eu falei assim: filmes de mafiosos contêm verdades profundas. Sabia disso? Não recomendo você virar mafioso, é claro, né? Mas se você for assistir Poderoso Chefão 1, 2, e eu assisti um outro em que ele dizia o seguinte, o mafioso, ele falava assim: não são os títulos que fazem os homens, que devem honrar os homens, são os homens que devem honrar os títulos, né? Não querendo dizer assim, se eu recebo um título, por exemplo, eu sou bispo da Sara Nossa Terra, o título de bispo não deve me honrar, eu é que tenho que honrar o título de bispo. Se eu recebi esse título, eu tenho que estar à altura dele, eu tenho que servir esse título, eu tenho que dar minha vida por esse título, eu tenho que honrar a posição que Deus e a igreja têm me dado. E aí, isso você põe em qualquer título que você tiver na sua vida: mãe, pai, líder, diácono, chefe, filho de Deus, servo de Deus, você precisa honrar. Essa é a sua missão. Amém, meus irmãos? Podemos orientar as nossas decisões para a vontade de Deus, que nos leva à realização, ou podemos orientá-la para o ego. Quando a gente orienta a nossa vontade para o ego, é uma corrida atrás do vento, é uma busca pelo pote de ouro no fim do arco-íris, como que é aquele negócio do deserto lá, a miragem, né? Nunca há satisfação, né? Tem canções e poesias e falas aí pelo mundo exatamente fala isso. Homens que, a Bíblia mesmo, Eclesiastes, Salomão fala muito sobre isso. Eu achei que se eu chegasse em tal ponto, ali eu ia ficar satisfeito, mas não, né? Se eu tivesse tanto dinheiro, se eu tivesse tanta fama, se eu conquistasse isso, se eu conquistasse aquilo, nada, porque a busca pela satisfação do ego nunca chega ao final. Por quê? Porque não é para isso que nós somos feitos. Não há satisfação naquilo que não é meu propósito. A satisfação e a felicidade verdadeira só estará no cumprir do meu propósito, da missão que o Senhor me estabeleceu, me colocou aqui, me designou para ser e viver. Aleluia! A parábola dos talentos é um ótimo exemplo disso. Eu quero te perguntar, por que um dos 3 lá na parábola dos talentos enterrou? Para quem não sabe, vou explicar rapidamente a parábola dos talentos que Jesus contou, né? Um dia um patrão vai lá e vai viajar e ele fala assim, pega 3 servos dele e entrega para cada um deles uma quantia de talentos. Talentos não são dons, talento era a moeda, era não só a moeda, era como se fosse uma grande quantidade, um salário, acho que se eu não me engano, de um ano que as pessoas recebiam. E um recebe 3, eu não lembro exatamente, acho que um é 3, outro é 2, outro é 1, ou é 1 é 10, outro é 5, outro é 1. Enfim. O fato é que o patrão chega algum tempo depois e os 2 que tinham recebido mais dobraram aquilo que tinham recebido e devolvem. Olha, o talento que o Senhor me deu, fui lá, negociei, fiz negócio, corri atrás, trabalhei e gerei mais isso aqui. Toma aí, Senhor.
E aquele que tinha recebido um só, ele enterrou o seu talento. E falou, tá aqui de volta o talento que o Senhor me deu. Eu não multipliquei nada não, mas pelo menos eu não perdi. Porque eu sabia que o Senhor era bravo e tal, então eu preferi não arriscar. Então tá aqui de volta. Aí o patrão fica muito bravo. Pensa você, né? É como se o patrão ele estava fazendo um investimento ali. Poxa, se fosse para ficar guardado e enterrado, eu mesmo fazia isso. É ou não é? Né? Você, imagina, você ganhou um dinheiro. Aí você vai lá e põe aquele dinheiro num investimento, num banco, numa poupança. Você volta depois de tanto tempo, você pega de volta o mesmo dinheiro, sem correção, sem juro, sem nada. Ah, não, mas a gente não perdeu o seu dinheiro. Perdeu sim. Porque eu fiz para ganhar mais, né? Investimento é para isso, é para gerar mais dinheiro, não para segurar. E é aquilo que eu falei, tudo desvaloriza, né? E aí o patrão fica muito bravo. Agora, a grande pergunta é o quê? Por que esse homem enterra? E segundo a Bispa Lúcia, eu gostei muito dessa interpretação dela. Ele enterrou porque ele era esse homem que não era focado na missão, mas sim no ego dele. O servo que foi punido não estava com sua vida direcionada para a realização, para o cumprimento da sua tarefa. Ele estava direcionado para o seu ego. Pessoas orientadas pela realização concentram-se no que tem que ser feito. Já aquelas orientadas pelo ego concentram-se no modo que os resultados afetam sua autoestima. Uau! Os dois primeiros empregados, qual era o foco da vida daqueles dois? Os que multiplicaram o talento. Eu preciso agradar meu patrão. Eu preciso fazer virar isso aqui. Eu preciso. Meu patrão confiou em mim. Meu patrão colocou algo que era dele na minha mão. Então, o que eu vou fazer? Eu penso assim, apesar de ser uma parábola, mas se aquilo tivesse acontecido de verdade, de certa forma acontece, aqueles caras iam dormir e acordava e respirava e comia. A única coisa que passava pela cabeça deles era o quê? O que eu vou fazer para multiplicar esse talento? E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Quando você tem essa vida focada, não tem jeito. O universo, como diz o nosso Bispo Odovalho, ele vai gerar o teu resultado. Ele vai gerar o teu crescimento, ele vai gerar a tua multiplicação. Agora, aquele outro só estava preocupado com o que iam pensar dele. E o medo tomou conta dele. E se eu perder esse talento? Vão começar a falar que eu sou um fracassado. Vão começar a falar de que eu não valho nada. Vão começar a falar que eu sou pior do que os outros. A Bíblia tem um versículo que diz o seguinte: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Esse homem não tinha amor, ele tinha medo. E um medo originado, melhor dizendo, nessa proteção exacerbada do seu ego, nesse egocentrismo que ele tinha. E por conta disso, ele virou um covarde. E por conta disso, ele ficou muito aquém do que ele poderia ter sido, do que o patrão, que, claro, representa Deus, queria que ele fizesse. Meu irmão, minha irmã, não seja esse servo ruim, servo mau, como diz a palavra de Deus. Não seja essa pessoa que se coloca antes da sua missão. Senão você vai ser um medíocre. Senão você vai ser um frustrado. Todo o esforço que você for colocar para se proteger, para se exaltar a si mesmo, vai ser um esforço que mais cedo ou mais tarde vai ser jogado fora, que você poderia, enquanto isso, estar investindo num projeto maior e alcançando melhores resultados e sendo muito mais feliz. Eu não estou aqui para julgar ninguém, como eu disse, todos nós temos dificuldade com isso. E se você vê que isso de certa forma é verdade na sua vida, peça ao Senhor: Senhor, me ajuda a não ser assim, a não ser dominado pelo meu ego na minha vida. Bom,
Pessoas orientadas pela realização concentram-se no que tem que ser feito, não em proteger o seu ego. Já aquelas orientadas pelo ego concentram-se no modo que os resultados afetam a sua autoestima, no medo, como eu disse. Essas pessoas mostram menos persistência e resiliência, por isso não suportam pressões, não suportam ser contrariadas. Você quer conhecer alguém que tem um sério problema nessa área e que a missão não está em primeiro lugar, mas o seu ego é alguém que não suporta ser contrariado, é alguém que não suporta ser repreendido. Eu não vou aceitar falar comigo desse jeito. Tá achando que tá falando com quem? Eu não sou obrigado a ficar escutando isso não. Meu irmão, tá certo. Tem gente que você não tem que ficar ouvindo abobrinha não, né? O Zé fulano da rua que nunca te conhece, não sabe nada da tua vida, vem querer falar besteira para você, lógico, você não tem que dar atenção para ele. Mas a pessoa que te conhece, né, que quer o teu bem, um homem, uma mulher de Deus, o seu marido, o seu pai, alguém que realmente não está falando aquilo para te ferir e vem querer te falar, olha, corrige isso na tua vida. Vou dar um exemplo. Eu estou acima do peso. Eu gosto de dar o exemplo de mim porque aí pronto. Não estou dando indireta para ninguém. Eu estou acima do peso. Se a minha esposa vier falar assim, como ela falou hoje para mim, inclusive, Felipe, você não pode ficar comendo doce. Eu não fico bravo com ela. Que é isso? Você está me chamando de baleia, não sei o quê. Não, eu sei que ela está falando isso porque ela se importa comigo, porque ela quer o meu bem e ela tem razão. Então, né, na verdade, assim, tudo começa na humildade. Só sabe ouvir quem é humilde. Ao invés da gente pegar e não vou aceitar, não vou receber isso, não toca no meu ego, não. Até que ponto tem razão? Né? Fica quieto. Raciocina em cima, o que eu preciso fazer então para mudar? Né? E principalmente o que eu estou dizendo desde o início dessa palavra, como que isso influencia na minha missão? Como que isso me ajuda ou me atrapalha dentro da minha missão, dentro daquilo que Deus me chamou para ser e fazer? Um exemplo na Bíblia disso é Saul. O rei Saul, ele perdeu a sua unção e o seu reino porque se concentrou no seu ego. Porque ele não suportou que o povo achasse, por exemplo, que ele estava sem atitude, que ele não sabia o que fazer. Muitas vezes você precisa falar, não sei. Eu falo tranquilamente, não sei, vou procurar saber. Porque eu não tenho que ficar protegendo quem eu sou, eu preciso fazer a minha missão acontecer em primeiro lugar, né? Muitas vezes eu tenho uma fama dentro da igreja da Sara, do pastor sabe tudo, mas muitas vezes as pessoas vêm me perguntar coisas que eu não sei não, e eu vou pesquisar, né? E como eu falei, né? Em primeiro lugar é isso que tem que estar. Se não é eu manter uma fama disso, daquilo, as pessoas não vê defeito em mim ou não, em você ou não, mas em primeiro lugar tem que estar de que forma isso ajuda ou atrapalha dentro da missão que Deus me deu. Já as pessoas orientadas pela realização trabalham focadas, trabalham com mais dedicação e empenho, porque o importante para elas é cumprir a sua tarefa. O importante para elas, como eu falei, a vida delas não é orientada pelo medo e sim pelo amor. O verdadeiro, o contrário de medo não é coragem, é amor, né? Que o medo fala de ego e amor fala de altruísmo, de pensar no outro, de pensar na missão, de pensar em Deus. Os objetivos dessas pessoas estão relacionados ao cumprimento da tarefa e não à sua pessoa. E mais uma vez eu lembro de Jesus, né? Jesus não estava nem aí para si mesmo, né? Ele não era um ET, ele não era um extraterrestre, ele era um homem. Ele sofreu muito com o chegar principalmente da morte dele, mas até ali naquele momento em que ele expressa toda a humanidade dele, ele também mostra que em primeiro lugar estava o cumprir da missão, ou melhor dizendo, da vontade do Pai.
Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a sua. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai é cumprir o meu propósito, cumprir o meu chamado, a missão que o Senhor determinou para a minha vida. Nos comportamentos orientados pelo ego, as pessoas não querem se arriscar. As pessoas fazem as coisas para evitar constrangimentos e não para cumprir um sonho, um desafio, uma missão. Meu irmão, isso fala muito, por exemplo, até quando a gente vai evangelizar. Não vou ficar passando vergonha, não vou ficar ouvindo não. Qual que é a tua missão? O que o Senhor te chamou para fazer? Primeira coisa, descubra isso. Se você não sabe, vai conversar com o teu líder, vai orar. Tem coisas que são comuns para todos nós, mas tem coisas que são únicas para cada um de nós. Descubra a sua missão e foque nela. Foque nela. Esse é o lema da minha vida. E se é o bom o suficiente para mim, tem que ser para você também, que senão eu não sirvo para estar pregando aqui. Eu não posso pedir de você algo que eu mesmo não estou disposto a fazer, não vivo na minha vida. Eu estou dizendo, esse é o lema da minha vida. Foque na missão do Senhor, não em si mesmo. Amém? Concentre-se mais no que tem que ser feito na sua missão, no macro, né? Quando eu estou pensando na missão, eu tenho que pensar, a minha missão, ela nunca envolve eu sozinho, senão eu volto no egocentrismo, mas ela envolve num todo, né? Então, eu, por exemplo, como bispo da Sara Nossa Terra, eu não posso pensar só na minha regional, só na minha igreja. Eu quero que a Arena Hall vá bem e que o resto se lasque. Não, eu tenho que pensar no reino de Deus, até mesmo fora da minha denominação. Meu pai, graças a Deus, o bispo Cirino é um ótimo exemplo disso. Um homem que trabalhou muito pela unidade da igreja em Curitiba. Ele não tinha nada a ganhar com isso. Trabalhou e trabalha até hoje, né? Essa semana teve, inclusive, mais um café do Comep, até no meio dessa a pandemia, continua sendo feito. E isso, olha como foi importante para a nossa cidade, né? Uma das cidades que tem uma das igrejas mais unidas do país, como isso dá força. Isso fala disso, de focar na missão e não somente em si. Pensa no macro, meu irmão. Não pensa só no seu. Não pensa só na sua equipe, não pensa só no seu departamento, não pensa só no que é importante para você. Olha no geral, porque não adianta nada eu vencer sozinho. Pega a analogia de um time de futebol, um jogador que só pensa em ele brilhar. Eu já vi times assim, que tinha jogadores que eram maior estrela, o time nunca ganhava nada. Agora já vi times também que ninguém brilhava mais do que os outros, mas eles jogavam muito bem juntos, e aí todos brilhavam juntos. Isso fala também de unidade, né? Aprender a trabalhar em equipe. Não, se não for do meu jeito, eu não vou mexer com isso não. Eu não suporto ter que ficar me bicando com os outros, eu não suporto ter que conciliar, eu não suporto ter que exatamente suportar, ter tolerância com a vontade de um, a vontade do outro. A gente precisa, meu irmão, isso é igreja. Se a gente não fizer isso, o diabo vence. Se a gente não aprender a ser unido, o inimigo vence a gente por dentro, não precisa nem atacar por fora. Que o Senhor nos dê graça para isso, principalmente, olha, se tem uma marca que eu quero no meu ministério, para essa igreja, né? Eu digo Arena Hall, Água Verde, região metropolitana, a marca que eu quero deixar é essa, é a unidade. Uma igreja unida, saudável. Que não adianta nada a gente ficar ganhando um monte de gente, as pessoas entram num ambiente doente aqui dentro, em que as pessoas ficam tentando passar por cima do outro, fofocando, se bicando aqui dentro. O que adianta? Nós precisamos ser, em primeiro lugar, saudáveis. E saudável fala de unidade, unido num propósito, numa visão. Amém? Você está disposto a fazer parte dessa missão no macro e no micro, no geral e na sua vida individual? Então feche os seus olhos agora. Invoca o Espírito Santo. Nós temos que concentrar mais na produção do que na promoção pessoal.
na produção, no resultado do nosso trabalho, daquilo que o Senhor nos chamou a fazer, do que em aparecer, do que no crédito, se aquilo foi creditado a mim ou não. Aprenda a separar a crítica do conselho, como eu já disse. Ó Deus, trata o nosso ego. Vamos orar. Ora junto comigo agora, dizendo: Senhor, trata do meu ego. Eu não quero ficar quem, eu não quero ser o servo ruim que enterra o seu talento. Eu não quero ficar focado no meu egocentrismo, nas minhas vontades, naquilo que eu sou, mas eu quero focar como Jesus no teu reino, no crescimento do teu reino. Ó Deus, e seja lá qual a missão que o Senhor tem para cada irmão, seja na sua família, no seu trabalho, naquilo que o Senhor o chamou para fazer e realizar, que eles sejam capacitados para isso e que o inimigo não venha usar o seu ego para derrubar eles, como fez com Eva, como fez com praticamente todo mundo que caiu até hoje, tirando os olhos da missão e colocando os olhos na sua própria natureza, nas suas concupiscências, nas suas vaidades. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Eu oro a Ti agora, Pai. É tão difícil, Deus, para nós, ó Deus, homens, porque nós somos tão limitados e presos nesse tipo de coisa, mas o Senhor, na Tua graça, pode operar em nós. A Tua igreja só existe por causa que o Senhor faz isso. Porque o Senhor operou em homens, porque nós, por nós mesmos, nós somos incapazes, nós somos traiçoeiros, ciumentos, fofoqueiros, egocêntricos e egoístas, ó Pai. Mas derrama Teu Espírito, Teu avivamento, o Teu óleo sobre nós. Levanta a Tua igreja, levanta essa igreja, Sara Nossa Terra, levanta esse meu irmão, essa minha irmã. Leva-nos até o Teu caráter, ó Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu agradeço todos vocês que permaneceram aqui ligados com a gente. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e dê a paz. Que você tenha uma semana abençoada, guardada do Senhor de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.